mantendo esse crescimento de 10% ao ano da economia, o consumo de energia sempre na frente, sempre maior e sempre na frente. E eles têm uma debilidade na área energética que é uma coisa estúpida. Por quê? Porque até hoje eles não conseguiram deixar de ter uma proporção aí do carvão com quase 70% da matriz energética. Ora, 70% de dependência de uma única fonte de energia que é altamente poluidora, tem cidades na China que são impraticáveis. Você chega àquela bruma, aquela coisa assim, permanente, aquela poluição. E o carvão na China, para vocês terem uma ideia de como eles são vulneráveis nessa questão, o carvão na China, no consumo que eles têm anual, ele vai durar mais 40 anos. Então veja, a fonte de energia que é responsável por 70% da matriz energética chinesa, mantido o ritmo atual de consumo, acaba dentro de 40 anos. Sentiu? É um negócio de doido. Então os caras estão assim, eles estão num ritmo alucinado para ter outras fontes de energia e tentar reduzir essa dependência do carvão e poder até lá ter realmente uma gama de fontes de energia renováveis e tal. E isso abre uma oportunidade fantástica para o Brasil, principalmente nos biocombustíveis. Tanto a questão do etanol, da cana-de-açúcar, como o biodiesel de várias fontes. Né? Para nós, para o Brasil, para a Bahia, isso representa uma alternativa fantástica de trazer investimento para cá nessa área e de vender produtos para lá, porque eles não têm a capacidade, a condição que o Brasil tem de produção desse tipo de fonte de energia renovável. O que eles estão fazendo? Eles estão investindo, feito uns loucos, em energia eólica. Eles passaram 4 países há 3 anos nessa área. Eles hoje estão com mais de 22% da capacidade instalada mundial. Na energia solar, a mesma coisa. E eles estão alucinados, buscando outras fontes. Eles têm uma dependência enorme também na questão do petróleo. Eu vou mostrar os dados. Então, para nós, o que é problema para eles é oportunidade para nós. Quer dizer, aqui a Bahia tem uma condição de trabalhar essa área. Eles hoje estão muito evoluídos nessa área, eles estão investindo muito pesado. Então nós temos condições de buscar investimento deles também. Uma coisa que é interessante é o seguinte: os 2 países que têm carvão em quantidade para abastecer a China são justamente os Estados Unidos e a Rússia. Quer dizer, vocês vejam que a coisa é mais complicada ainda, né? A dependência que eles têm do carvão, para onde eles podem correr, para 2 países que eles não vão correr por questões políticas, etc, etc. Então é bastante complicada a questão energética deles, é uma dependência terrível. Por que a questão dos rios? Porque a gente tem que entender a China a partir dos rios. Os rios contam a história da China e explicam algumas coisas. Por exemplo, muita gente fala da questão do Tibete. A China não vai abrir mão do Tibete por uma razão muito simples. Os 2 maiores rios chineses descem de lá. Então, não tem conversa. Quer dizer, o Tibete tem uma localização estratégica do ponto de vista do abastecimento hídrico do país. E essa é uma questão que a gente tem que entender. Quer dizer, a China tem uma carência de água enorme, tem muitos desertos, e os 2 maiores rios descem do Tibete. Então, o Tibete está no coração ali, não tem conversa. É uma questão estratégica para eles. E aí entra, gente, a segunda perna quebrada chinesa, a segunda grande vulnerabilidade chinesa. A China é um país seco, um país que não tem água, um país que tem pouca água, um país que a água está poluída. É uma tragédia essa questão da água na China. Né? Vocês vejam ali o que é um país como a China, segunda maior economia do mundo, que está em 121º lugar em água per capita. Olha a disparidade, né? Olha como é vulnerável um país que tem uma situação de quase 2/3 das suas cidades terem racionamento de água. A questão da água na China é um negócio de doido. Um país com 20% da população mundial que tem 6% da água do mundo. Água doce, né? Então vocês vejam que é um drama. Isso explica um monte de coisas na China, e uma delas que nos choca particularmente, para nós brasileiros e brasileiras, é a questão da higiene.
A questão da higiene, a questão do banho, a questão de lavar roupa. A gente não entende algumas coisas na China, mas você tem que entender isso. Os caras não têm água, não tem conversa. Não é que o cara não tem o mesmo cuidado que a gente tem com isso. Não, é porque não tem água. Essa questão da água, tem uma pessoa, uma amiga minha, que por sinal é daqui da Bahia, que ela estudou na China, e ela uma vez num curso, o pessoal perguntando como é que era em cada país a questão, os hábitos, né, culturais e tal, e aí perguntaram a questão de banho. Aí um falou, eu tomo um banho uma vez por semana, o outro falou, eu tomo um banho a cada 3 dias, eu tomo 3 banhos por dia. Aí o pessoal olhou para ela e falou, você tem problema de pele? Porque só pode ser doente alguém que toma banho 3 vezes por dia. Imagina, num país como aquele que não tem água, o cara que toma banho 3 vezes por dia tem problema, né? Mas não é. Nós temos um hábito de tomar, ainda mais no calor, 2, 3 banhos por dia. Agora lá eles não têm água. Não tem. E isso, gente, por que eu estou insistindo com isso? Porque isso afeta tudo. Produção de alimentos, tudo. A questão industrial, tudo. Então a gente dá, é um gigante, segunda maior economia, mas não tem água. Não tem água. E do ponto de vista da questão energética, é vulnerável. Então a gente tem que relativizar esse peso todo, essa importância, esse poderio todo, né? Aqui, só para rapidinho, vocês vejam o drama. Quem conhece um pouco dessa questão pode dizer, quer dizer, a faixa de água razoável é só aqui, ó. É só aqui, só essa parte do país. Daqui para lá é sem água, aqui já é semiárido e aqui é árido, né? Deserto. Então vocês vejam que 1/3 do país é que chove a quantidade, digamos, normal. É um drama. E essa questão da poluição que abre também para nós muitas oportunidades de negócio na China. A Cetrel, por exemplo, eu me lembro em 2007, a Cetrel que é da Braskem, né? A gente esteve lá com eles, lá no interior da China, houve muito interesse no trabalho, só que na época a Cetrel não tinha condições de atender além do que ela já estava fazendo com as empresas do grupo. Então, na época eu até fiquei um pouco frustrado, porque assim, há uma demanda nessa área ambiental, de questão de aproveitamento de água, reuso de água e tudo mais, muito grande. Então esse é um mercado que a China tem uma demanda muito grande, né? É interessante a gente ver que a China, essa área verde, é a área de florestas, de agricultura e onde moram as pessoas. E aqui, esse amarelinho aqui, são as regiões de desertos e de semiáridos. Então veja bem, nós temos um país que quase metade do país é inóspito, é inabitável. Então quando você fala, mas a China é maior do que o Brasil, não, mas em termos de área útil, é menos da metade do Brasil, com 7 vezes a população. Outro aspecto fundamental para entender a China, quem vai fazer negócio na China, quem quer atrair investimento, quem quer comprar ou vender. A China é um país extremamente misturado, extremamente complexo, porque ela tem muitas etnias, muitas línguas, muitas diferenças culturais. É um caldeirão aquilo ali. Pra vocês terem uma ideia, eu já tive em lugar fazendo acordos, que o acordo era feito em 4 línguas. Quer dizer, a documentação vinha em 4 línguas diferentes. A língua oficial local, a língua oficial do país, inglês e português. Então, vocês imaginem o que é fazer negócios num lugar que tem essa complexidade. Uma coisa interessante para entender também é o seguinte: a etnia Han, que é a etnia dominante, é uma etnia que tem ocupado espaços em regiões de outras etnias, e isso tem gerado conflitos étnicos. Em Xinjiang, no Tibete, em Guangxi, em Gansu, em várias regiões, em várias províncias, tem havido conflitos étnicos por disputa de espaço, né? E isso a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai para lá, porque muitas vezes você vai para uma região, você não se informa, chega lá, é uma outra etnia, e você tem que saber dessas coisas, você tem que estar localizado, senão você pode passar situações complicadas, né?
Essa questão das línguas, por exemplo, quer dizer, você imagina um país que tem essa quantidade de línguas escritas, em algumas províncias a língua é oficial também, além da língua nacional oficial. Então você conviver com toda essa complexidade é um negócio de doido, né? Mas é assim que as coisas funcionam lá. Aqui, rapidamente, só para vocês verem que as etnias não são tão pequenas assim. Vocês vejam que tem etnia com 16 milhões de habitantes. População de 16 milhões de pessoas numa etnia, né? A etnia mais populosa, as menores com 8 milhões, quer dizer, são populações de estados brasileiros, né? Então é uma etnia pequena, minoritária, mas não é tão pequena assim, né? Aqui uma coisa importante é a questão da língua. Depois eu vou comentar na segunda parte sobre a questão de intérpretes e tal. Mas a língua, muita gente se engana com a questão da língua chinesa. Você aprende a falar chinês em um ano. É o Putonghua, é a língua do povo, né? Agora, aprender a ler e escrever é 3 a 4 anos. Você tem que estar lá. Tem que estar lá, porque você tem que estar ouvindo, tem que estar... Né? E esse pinyin que está ali, ó, isso aqui ajudou muito. A gente, hoje, os ocidentais conseguem se movimentar na China, lendo as coisas e a partir daí pronunciando, por causa dessa romanização que eles fizeram da escrita. Então, aqueles ideogramas, que a gente não entende nada, eles fizeram uma tradução disso para isso que ficou conhecido como pinyin, que a gente consegue ler e pronunciar. Então isso facilita, você pega um mapa, pega uma indicação e consegue. Não é fácil, mas consegue, tá? Bom, um país que tem tanta diversidade étnica, tantas línguas e tudo mais, também tem muitas religiões. Então a China é um país que tem uma diversidade religiosa muito grande. E isso muita gente acha absurdo. Pô, não sabia que tinha tanta religião. Tem muita religião lá, né? Essa diferença de números é que tem o número dos oficiais chineses e o número da CIA. Então, quando interessa, a CIA aumenta o número, né? E o governo chinês é a mesma coisa. Quando interessa, ele diminui ou ele aumenta. Então, os números têm essa variação, muitas vezes, muito grande, porque realmente não interessa, aí entra questões políticas e tal. Mas eu coloquei as duas fontes para a gente ver a variação. É interessante saber que, por exemplo, ali no centro de Beijing, na capital, você tem uma igreja católica, por sinal, uma construção já bem antiga, e que é frequentada, tem de manhã, de tarde, de noite e tal. Isso, muitas vezes, as pessoas ficam surpresas, achavam que não tinha, né? Bom, aqui nós vamos entrar numa parte um pouco pesada, mas que é importante entender, que é o que ocorreu no século passado na China, que é fundamental para a gente entender por que a China tem a postura que ela tem em relação a uma série de coisas, né? Primeira coisa é o seguinte, quer dizer, a China foi humilhada pesadamente pela Inglaterra, a meados do século XIX, com a questão do ópio. A Inglaterra obrigava a China a comprar ópio. É engraçado a gente contar isso, né? Um país obrigava o outro a se drogar. E a China chegou um momento que disse, não vamos mais, não vamos aceitar e tal, e a Inglaterra usou a força militar e venceu a China e ganhou Hong Kong, ganhou uma série de concessões, indenização em prata, etc, etc. Alguns anos depois, a China tentou de novo reagir, novamente foi derrotada, e isso explica por que Hong Kong ficou 150 anos com a Inglaterra. Uma das coisas que eles obrigaram é a abertura de portos, né, para aumentar o comércio naquela época. Você vai ficar com o pescoço torto. Bom, no final do século XIX também o Japão invadiu a China, pegou Taiwan e aquela região do nordeste da China. E essa situação foi numa sequência cada vez pior, com vários países, as maiores potências ocidentais ocupando a China militarmente, e com todas as desgraças que tem uma ocupação militar, vocês imaginem, né, o que isso representa no país. A China foi fatiada pela Alemanha, França, Estados Unidos, Japão, etc. Eu estou passando rapidamente isso, mas tem que entender por que eles são hoje tão nacionalistas, por que eles não aceitam um monte de coisa, porque eles têm uma história recente de muita... Né? Por exemplo, quem construiu as ferrovias nos Estados Unidos? Foram escravos chineses, os coolies.
Eles eram levados da China para trabalhar na construção de ferrovia nos Estados Unidos. As pessoas esquecem essas coisas, né? Bom, aí tem uma sequência de dados históricos, mas é só para lembrar o seguinte: em 1911 acabou a questão imperial na China, a questão das dinastias. Foi proclamada a República, né? E de lá para cá, quer dizer, o século passado foi um século que a China se envolveu numa sequência de guerras e tudo mais para poder chegar à situação que ela está, digamos, até hoje, né? Aqui uma coisa importante para a gente saber: por que a China tem esse contencioso histórico com o Japão? É que o Japão massacrou a China durante muitos anos, de 31 a 45. O Japão fez assim coisas terríveis mesmo, que tem documentos, porque eles, inclusive, eles fotografavam, eles documentavam isso. Eu fui em museus na China, museu que chama Museu do Massacre Japonês, museu da... Quer dizer, é um negócio assim pesado, né? E é importante entender isso, importante entender isso porque isso não vai... Quer dizer, a China hoje tem uma relação comercial com o Japão de 300 bilhões de dólares ano. É o principal parceiro comercial da Ásia, né? A China está ali, né? Pertinho. Mas a questão histórica pesa, volta e meia tem protesto, volta e meia tem quebra-quebra. Agora, ano passado, eles pararam de comprar os carros japoneses, não sei o quê. Quer dizer, é uma coisa que vai e volta porque foi muito pesada, né? Pra vocês terem uma ideia, olha o que aqui está Xangai. Vocês verem o tanto, aqui está as principais cidades do sul da China, eles tomaram Xangai, toda essa região nordeste, quer dizer, os japoneses ocuparam uma parte expressiva do país, e com muita maldade, assim, um processo extremamente... Isso tudo, o museu lá em Nanjing, que Nanjing foi a capital do sul da China, e Nanjing foi completamente arrasada pelos japoneses. Tinha 300 mil habitantes, eles mataram todo mundo. Os japoneses acabaram com a cidade. E tem um museu lá das atrocidades japonesas, o museu chama Museu das Atrocidades Japonesas. E tem uma placa na saída, que está escrita em chinês e inglês, que no final eles dizem: olha, nós vamos continuar a vida, bola para frente, né, tocar e tal, mas a gente não esquece. Essa é a mensagem no final, entendeu? Quer dizer, vamos continuar a vida, mas nós não esquecemos. Bom, depois de um monte de guerras, houve em 49 a proclamação da República Popular da China, e a partir daí você entra numa fase diferente do país. Que país que foi dado início em 1950? Era um país arrasado por sucessivas guerras, era um país completamente devastado do ponto de vista de infraestrutura, era um país de analfabetos, 90 e tantos % da população analfabeta, era um país extremamente miserável, que tinha fome, tinha doença, era uma tragédia, né? Aí eles entraram num processo de tentar construir o país a partir dali. E em 1958 e 63, que foi esse segundo plano quinquenal, eles tiveram a primeira grande crise por políticas erradas e por uma coincidência climática seríssima. Que houve aquele fenômeno do El Niño e, junto com ele, uma decisão de produzir aço a qualquer custo, tirando um monte de gente da agricultura para produzir aço. Com isso, coincidiu o problema climático com o fato de ter menos gente produzindo alimento, houve uma grande fome, houve uma quantidade enorme de gente que morreu, tem números de 3 milhões até o exagero de 40 milhões, mas que sejam 3 milhões ou 8, 10 ou quantos forem, foi uma tragédia de proporções gigantescas. E isso abalou muito toda aquela lógica que eles estavam construindo. Nesse período, eles estavam também construindo prédios modestos, prédios sem elevadores nem nada, de 5 andares, em todo o país, estavam procurando criar condições de habitação. E de 66 a 76 houve uma verdadeira comoção no país, que foi essa revolução cultural, que hoje eles não gostam nem de lembrar disso, não gostam nem de falar disso.
Foi assim uma coisa extremamente confusa, parou o país. Vocês imaginam um país desse tamanho, uma economia desse tamanho, que para 10 anos, entra em convulsão durante 10 anos. Então foi assim um negócio muito complicado. Hoje, para você conversar com ele sobre isso, o pessoal não gosta realmente de falar, porque foi um negócio extremamente complicado. O atual presidente, o Xi Jinping, nesse período ele foi para o campo trabalhar, porque tinha essa coisa de mandar para o campo, para a reeducação e tal. Ele foi trabalhar em fazenda lá, o pessoal até tem na biografia dele aí, eles contam, né, que ele trabalhava com questão de limpeza de criação, de não sei o quê. Isso muita gente fez essa coisa de ir para a área rural. Bom, aí em 76 houve 2 mortes que foram fundamentais para desencadear uma crise violenta, que foi do Zhou Enlai e do Mao Zedong no mesmo período, e isso deixou um país como a China acéfalo. De repente, eles estavam sendo os 2 principais comandantes, né? Nesse processo todo, já vinha há algum tempo, desde 73 mais ou menos, o Deng Xiaoping, que era um líder importante, mas que estava afastado, estava voltando. Vocês imaginem o que é um país desse tamanho, a disputa política, né? Como é feroz, como é grande, como envolve muita gente. E ele conseguiu vencer o grupo, que era o grupo que ficou conhecido como a Gangue dos 4, que uma dessas pessoas era a viúva do Mao Zedong, né? O Mao Zedong, ele até hoje está presente na China através das notas do dinheiro chinês. Vocês imaginem que são trilhões de notas circulando com a carinha bochechuda dele, né? Então não tem jeito de esquecer. Se existe uma coisa chamada culto à personalidade, está aqui, né? Você colocar todas as notas com a mesma fisionomia, da mesma pessoa, são trilhões de notas circulando no país. Então é uma coisa assim, até hoje, tanto tempo depois, está presente. Bom, aí em 78 eles começaram o processo das reformas, que é o que nos interessa do ponto de vista do nosso trabalho aqui. Quer dizer, foi a partir do processo das reformas que a China chegou onde chegou hoje. Eles começaram pela agricultura, porque a China é um país que naquela época ainda tinha um peso enorme na agricultura. Quer dizer, você não pode mexer naquele país se você não mexer primeiro na agricultura. E, em seguida, no final de 79, eles passaram a atingir outros setores da economia, outras questões na parte das reformas. Essas reformas, primeiro, garantir comida, é óbvio, quer dizer, um país que naquela época já estava com quase 1 bilhão de pessoas, tem que garantir comida, primeira coisa. Segundo, abertura para o exterior. Aí é interessante até nesse trabalho aqui da questão da internacionalização, você vê que eles começaram a crescer a partir do momento que eles decidiram o seguinte: ó, tem que ir para fora, tem que se internacionalizar. Eu não combinei nada com o pessoal do SEBRAE sobre isso, né? Mas tá aí, ó, tem que se internacionalizar, tem que se abrir para o exterior. Esse foi o caminho que eles encontraram para desenvolver. Atração de investimentos, aumento do comércio exterior, a questão da língua, atração de turistas, as zonas econômicas especiais, que eram regiões, são regiões ainda, de desenvolvimento econômico como plataformas de exportação. Quer dizer, aqui nós temos as ZPS que nunca saíram do papel, né? Pelo menos eu não conheço no Brasil ZPS funcionando como funciona na China. A maior parte das que eu conheço está só na placa, né? Aqui é uma ZPS, tem uma placa. A questão da política do filho único e um investimento pesadíssimo na questão de infraestrutura, na questão de ciência e tecnologia, educação e tal. Veja, esse conjunto de ações de política econômica, eles tiveram um planejamento para isso e eles tinham presente o seguinte: nós só vamos desenvolver se a gente se abrir para o exterior, se a gente se internacionalizar, se a gente vender para o exterior, enfim. Nós temos que abrir a China para o mundo. Né? Esse pequenininho aí, o Deng Xiaoping, que era desse tamanho, vocês vejam que uma vida é interessante. Né? O Napoleão era um tiquinho também, né? O Deng Xiaoping também. Os baixinhos são perigosos, a gente tem que tomar cuidado. O pequenininho é perigoso. O Deng Xiaoping, ele, na época, o slogan, a briga que tinha lá, a política, era esse. E ele era adepto de que tem que gerar riqueza, nós não vamos dividir pobreza, nós temos que dividir coisa boa. Não? Então tem que gerar riqueza, porque havia uma discussão sobre essa questão de atração de investimento. Eles não queriam
que trouxesse, levasse para a China empresas estrangeiras, o capital estrangeiro. E eles diziam, não, nós temos que trazer, senão a gente não vai desenvolver, né? E esse processo todo, ele conseguiu vencer, ele conseguiu que a China entrasse nesse caminho. Bom, mas não foi tranquilo. Em 92, 93, houve um grande enfrentamento do pessoal querendo reverter a coisa, não querendo mais que as reformas continuassem. E o Deng Xiaoping fez toda uma articulação política no país, viajou o país articulando, passou um ano e pouco articulando, para conseguir garantir as reformas. Detalhe, ele tinha 88 anos na época. 88 anos ele viajou o país inteiro, costurando politicamente com o exército, com os governos nas províncias e tal, para conseguir que o processo de reformas continuasse. Bom, resultado. Aqui começa a dificuldade da gente, que estamos aí há 20 e poucos anos com PIBs ridículos, né? PIBinho, né? PIBinho. Quando a gente olha o PIB, quando começou o processo de reformas na China, lógico, isso é valor nominal, você tem que fazer a correção e tal. Mas, de qualquer forma, é impressionante, né? Você sair de um PIB de 178 bilhões de dólares para um PIB hoje de 8 trilhões de dólares, né? Quer dizer, se a gente fizer a conta ali, dá uns 8 trilhões de diferenças, né, nesse período. Isso PIB pela paridade cambial. Pela paridade do poder de compra, a coisa já piora, né? Porque aqui ficou escuro, não sei o que foi. Mas pela paridade do poder de compra, o PIB da China hoje está muito próximo do PIB dos Estados Unidos. Está 12,6 ali, né? E a estimativa para 2020 é que a China ultrapasse os Estados Unidos pela paridade de compra. Eu não sei se todo mundo conhece esse conceito, mas basicamente é o seguinte: o PIB pela paridade do poder de compra é você avaliar a economia de um país, a economia real, pelo poder que a moeda local tem de consumo, e não fazendo aquela equivalência com o dólar, que é uma coisa que dá muito, muito erro, né? Bom, aqui uma coisa interessante. Há pouco tempo atrás, o pessoal jogava a China para 2050. Aí isso foi recuando. Tem gente que já disse que vai ser agora em 2016, que ela vai ultrapassar os Estados Unidos. O que isso interessa para nós, para o Brasil, para a Bahia, do ponto de vista das micro, pequenas e médias empresas? Significa que nós estamos falando do maior mercado consumidor do mundo. É isso, gente. E que qualquer 0,00001%, olha, vai movimentar muita empresa aqui, muitos setores aqui, né? Então a gente tem que sempre fazer ter esse parâmetro do impacto que isso pode ter na nossa economia. Aqui os dados do Euromonitor, que é o que é hoje a China, o que vai ser pelos cálculos deles daqui a alguns anos. Vocês observem a situação do Brasil, que eles colocam o Brasil em nono, isso é pela paridade do poder de compra. E o Brasil chegaria então em sétimo lugar. Bom, muita gente até hoje acredita que na China, a China consegue competir porque tem salário muito baixo. Eu ouço isso há uns 15 anos. Porque lá o pessoal, salário de fome, porque trabalho escravo, porque o salário... Falo, bom, aí tem uma primeira contradição. Se o salário fosse tão baixo, como é que eles teriam conseguido ter um crescimento de 10% ao ano durante 30 anos? A primeira contradição é essa, né? Quer dizer, você tem uma lógica na economia. Segundo, essa situação está mudando muito rápido. Você tem hoje um padrão salarial na China, que é um padrão salarial ainda muito distante do nosso, da Europa, dos Estados Unidos e tal, do Japão, mas é uma melhora de poder aquisitivo, gente, que vem se mantendo acima, presta atenção, acima do aumento do PIB. Se o PIB na China está crescendo 10% ao ano, eles têm conseguido ter reajustes de salários, de rendimentos, acima disso. E isso é causa e efeito desse aumento tão grande do PIB. Hoje, um dos resultados mais impressionantes do desenvolvimento chinês, e que nos afeta diretamente, é que eles têm hoje
14% das 500 maiores empresas do mundo. E se vocês observarem a Ásia, o peso da Ásia, a Ásia já está com mais de 30% das maiores empresas do mundo. A gente não está se dando conta do que está ocorrendo na Ásia. A China puxando agora, antes era o Japão, mas a Ásia está cada vez mais sendo importante economicamente. Aqui é só para a gente se incomodar, o pessoal da Apex olha isso aqui e diz, meu Deus, nós vamos chegar lá também, né? Não é verdade? Vocês observem que as reformas na China começaram aqui, ó. Então o crescimento do comércio exterior chinês e o crescimento do mundo era praticamente o mesmo. Aqui o mundo continuou crescendo devagarzinho e a China botou um foguetinho nas costas e foi embora. Vocês vejam que o país aumentou, é lógico, eu insisto, valores nominais, mas o país aumentou o seu comércio exterior nesses 34 anos 188 vezes. É uma coisa realmente... né? Aqui eu quero chamar a atenção para um aspecto, tem algumas coisas que me incomodam profundamente nesse trabalho com a China, aqui no Brasil. O pessoal diz, mas o chinês só vende quinquilharia, o chinês só vende produto de má qualidade. E primeiro não são os chineses que vendem, somos nós que vamos lá comprar. Primeira coisa que a gente tem que, né, como diz outro, para com isso, né? Eles não vêm aqui dentro, nós estamos indo lá. Eu fui contratado para dar palestra para a FEComércio Santa Catarina, e aí no primeiro evento com os dirigentes da FEComércio, eles vieram com essa história e falaram, peraí, são vocês que vão lá comprar, vocês que escolhem os produtos, vocês que compram com um valor menor para ganhar uma margem maior, ou não é verdade? Aí o silêncio que ficou na sala, né, foi bem eloquente, né? Quer dizer, a gente pode comprar produto de boa qualidade na China. Aí o pessoal que vai lá, em vez de comprar um produto de 10 para vender por 20, ele compra um produto de 4 para vender por 20. Ele quer ganhar 5 vezes, não quer ganhar só 2 vezes. Aí ele traz esse produto de má qualidade e o pessoal diz, pô, mas o chinês só tem produto de má qualidade. Se o chinês só tivesse produto de má qualidade, como é que eles teriam crescido tanto a venda dos seus produtos para o mundo inteiro? Oi? Eu combinei com ele, tá? Tanto é verdade isso que a maior parte das minhas marcas produzem lá. Sim, sim. Tanto tem qualidade lá no trabalho, que é bom, que é da área da saúde. Bom, as marcas mais famosas dessas bolsas de tudo, está tudo lá, tudo. Bom, esses números, eu não gosto muito de ficar colocando números, mas não dá para a gente falar da China sem botar números, né? Quer dizer, vocês observem o que houve de crescimento das reservas cambiais. Hoje a China é o país com maior liquidez do mundo e a China é o país que tem a maior quantidade de letras do Tesouro norte-americano. Vocês vejam como a vida dá voltas. Quer dizer, hoje a China é dona de uma parte da dívida dos Estados Unidos. Por isso ela não pode deixar que os Estados Unidos naufraguem. Senão ela vai ficar com mico na mão de todo tamanho. Os Estados Unidos não pode quebrar, porque senão a China vai junto. Né? Olha como é que é coisa complicada. Essa questão nos interessa diretamente das reservas cambiais. Sabe por quê? Em novembro tem uma feira lá em Beijing, na capital da China, que é uma feira de investimentos no exterior. Por que uma feira de investimentos no exterior? Porque eles estão com muito dinheiro, eles não podem ficar com papel, eles têm que investir em ativo. Eles têm que investir em fazenda, eles têm que investir em fábrica, eles têm que investir em exploração de petróleo, eles têm que investir em tudo que seja real, economia real e não papel. Eles hoje estão cheios de papel, olha o risco que eles têm. Uma parte disso é dólar, uma parte é euro e tal, mas eles não podem ficar com papel, eles têm que investir. Eles têm que botar isso em fábrica, em aeroporto, em ferrovia, em portos, né? Essa é uma oportunidade para o Brasil gigantesca. Eu não me conformo da gente não ter no Brasil uma estratégia de país, de governo federal, da sociedade, para ir buscar uma parte desse dinheiro. Nós não precisamos construir ferrovia, gente. Não precisamos construir porto, não precisamos fazer um monte de coisa. Precisamos de muito dinheiro para isso. Os caras têm dinheiro sobrante. Nós não vamos pedir dinheiro emprestado. Eles entram aqui investindo. Aí vocês vejam por que eles conseguiram ter esse saldo tão grande, né? Essas
reservas tão grandes. O salto que eles deram nas exportações, o salto que eles deram nas importações, a questão do salto comercial, saíram de 30 para 233. Quer dizer, é muito salto todo ano. Ano passado eles tiveram investimento estrangeiro direto, 111 bilhões de dólares de investimento. Aí você junta lá com os 233 de superávit, eles fizeram um caixinha no ano passado de 340 bilhões de dólares. Num ano, a poupancinha. Né? Aí realmente o país consegue ter uma reserva cambial extraordinária. Né? Aqui, rapidamente, eu só coloco esse tipo de coisa quando não tem jeito. Veja bem, gente, observe. A China, em 1948, ela tinha um peso de 0,9% no comércio mundial. O Brasilzão tinha 2%.